Olá, pessoal! Eu sou a Thalita Godoy, professora que vai te acompanhar na disciplina Inovação e Design Thinking, exclusivamente desta vez, regravando a aula em 20 de janeiro, porque ontem, ao vivo e a cores, dia 19 de janeiro, eu cometi um deslize e desativei o botãozinho ali de gravar e não retornei. Achei, na verdade, que tivesse retornado e não retornei. Então, trabalho dobrado. Vamos conversar sobre a disciplina e quero começar. Deixa eu ver aqui qual foi a próxima tela que eu andei trocando as telas de lugar aqui para facilitar a nossa conversa de hoje, porque vai ser só um resumo de 1 hora e meia de aula que eu gravei ontem, tá? Antes. Bom, é o seguinte, as vantagens do seu curso. Você tem total flexibilidade do seu tempo no que se refere a gravação das aulas. A gente disponibiliza o link online para você acompanhar, caso você queira, mas não é obrigatório. E sempre ficará disponível o vídeo para você assistir depois. Então, mesmo que aconteça algum deslize como esse meu na noite anterior, já estou tomando as providências aqui para deixar essa gravação disponível para você, normalmente, tá? E aquela participação que nós teríamos online fica para o fórum da disciplina. Então, quem assiste online pode interagir com o professor, com o tutor, no momento da gravação da aula. Porém, se você assistir depois a gravação, você ainda pode interagir, deixando o que você precisar por escrito lá no fórum da nossa disciplina. Você encontra esse fórum lá em Café Bate-Papo Networking. Estude em qualquer lugar, porque todo o material fica disponível para você durante a vigência daquela disciplina. E você também pode salvar os materiais que a gente disponibiliza para você em PDF. É aconselhável que você crie uma pastinha lá no seu computador, na sua nuvem, com cada título de disciplina. Vão ser 2 disciplinas por mês. Então, você, na primeira semana, quando a disciplina estiver aberta, no primeiro dia do mês, ou no primeiro dia útil, você já acessa a disciplina. Copie os PDFs ali no arquivo daquela disciplina e preste total atenção ao calendário. Tem prazo, a única inflexibilidade é em relação à data de entrega das suas atividades, tá? Você vai ter 2 períodos. O primeiro é o da nota 1, que a gente chama de N1, que depende da leitura do material e de você assistir ao vídeo de apresentação. Eu já vou explicar melhor para você como é que funciona isso sobre N1 e N2. Na segunda semana do mês, você vai ter o encontro online para a gravação da videoaula. Então, se você quiser, se você puder, você assiste. Caso você tenha 2 gravações no mesmo dia, no mesmo horário, você pode priorizar acompanhar uma online e assistir a outra posteriormente, tá? Na terceira semana, nós vamos ter um segundo encontro online, que é apenas um chat, um bate-papo. É para networking, é para a gente conversar um pouquinho mais sobre o conteúdo da disciplina, para você trocar informações, quem sabe até acessar ali os seus colegas. Então, não é aula, não tem nenhuma atividade valendo pontuação, não tem a obrigatoriedade também da sua participação, mas é um momento que a gente fica de plantão ali disponível para te atender, caso você precise ou queira estar em contato conosco. A autonomia da aprendizagem significa o seguinte, que você vai ter uma gama de materiais, um leque inteiro ali para você se aprofundar o quanto você quiser, tá? Algumas disciplinas serão um tema novo, outras vão ser ali com um tema que você já conhece bem, então você vai se aprofundar na medida em que você sentir interesse pelo conteúdo e necessidade de se aprofundar, tá bom? E nós deixamos para você lá na sua plataforma uma área chamada material complementar. O professor que te apresenta a aula vai deixar para você 3 materiais ali: os slides em PDF, que ele utiliza na aula, isso geralmente é disponibilizado até o dia da gravação. Um outro material chamado material complementar, que é uma curadoria, uma coleção de materiais que o professor seleciona para compartilhar com você, daquilo que ele acha pertinente e que vai enriquecer o seu conhecimento ali daquele tema. E tem também
a atividade de aprendizagem, que é um exercício que a gente elabora com toda uma estratégia para você refletir e exercitar. Também não vale nota, é mesmo do teu interesse em se aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Em paralelo a tudo isso, você vai ter o suporte da sua equipe de tutores, os tutores que fazem a avaliação das suas atividades, os tutores que te mandam os avisos, os lembretes, que disponibilizam os links e que respondem ao fórum. Então, se você tiver alguma dúvida, pode perguntar por lá. Sempre vai ter um tutor de plantão. Eu, como professora, também gosto de acompanhar. E já te aviso o seguinte, esse mês de janeiro ele é totalmente diferente. Tá? As datas, por causa das férias e tudo mais, são alunos todos ingressantes agora em 2023. Mas a partir do mês de fevereiro, você já vai ter contato com alunos que já estão na metade ou até no finalzinho do curso. Então é legal quando vocês montam um grupo de WhatsApp para aquela turma se manter conectada. E, como eu te falei, as disciplinas podem ser compartilhadas, então você pode pegar turmas diferentes para cada disciplina. Não é a mesma turma que vai te acompanhar até dezembro, tá bom? E dou os parabéns aqui para quem já tomou a iniciativa logo no comecinho do ano de começar a sua pós-graduação. O desafio vai ser grande, mas se você ficar bem atento às orientações e ao calendário, vai dar tudo certo. Quando chegar dezembro, você sai do curso com o seu certificado de conclusão em mãos. Eu volto para te dar os parabéns lá em dezembro, tá? Isso aí. Bom, um pouquinho aqui sobre a nossa disciplina. Tenho certeza que você já tem essa dúvida, querendo saber como é feita a N1, a N2. Então, eu já te digo o seguinte: na parte final da aula, eu vou te passar todo o beabá de como você vai elaborar essa resposta da N1. É uma resposta que você vai escrever, tá? Por isso que ela é dissertativa. Você vai pensar a respeito do case, que é uma situação problema que a gente te apresenta, e com todo esse conteúdo da leitura do texto e dessa videoaula, você já tem condições de finalizar o seu texto, né? Ou começar, caso você ainda não tenha feito, e fazer a sua postagem, tá? Então é essencial que você assista ao vídeo de apresentação do caso. Esse item está no seu material de estudos, ali em algum daqueles itens ali do seu material de estudo, é a apresentação do caso. Precisa assistir a esse vídeo, ele tem todas as orientações da situação problema e traz a pergunta que você vai responder, tá? O desafio é proposto ali no finalzinho do vídeo. Então assista, é essencial. Para a N2, o seu professor conteudista, que não é o mesmo que te apresenta a videoaula, ele elabora o texto da disciplina, que é o carro-chefe, tudo é feito com base naquele texto. De lá ele extrai 10 questões. Então, se por acaso ele deixou o link de algum vídeo para você assistir, assista. Se ele deixou o link de um artigo para você ler, leia. Siga a orientação daquilo que estiver disponível nesse texto, porque ele pode extrair desse outro material, desse link que ele recomendou, ele considera como matéria dada. Então, ele pode extrair dali uma certa pergunta. Portanto, acesse. Agora, também de vez em quando ele indica um livro inteiro. Não é para você ler o livro inteiro, é para você saber que ele deixou ali como indicação um material que você pode consultar posteriormente. E nós temos uma biblioteca, aliás, várias bibliotecas repletas de material. Não necessariamente estará ali tudo o que o professor colocou na bibliografia do curso, mas qualquer livro semelhante com aquele título, com aquele autor, também serve para você consultar e fazer as suas leituras ali de referência. Mas não é obrigatório quando ele põe um livro inteiro ali, tá? E, mais uma vez, fique atento aos prazos da disciplina, aos prazos do calendário, porque se você perder a data da entrega, na verdade você perde a disciplina inteira. Tem ali por volta de 10 dias para você acessar o material, assistir ao vídeo, redigir o seu texto e fazer a postagem. A gente considera mais do que suficiente, lembrando que são 2 disciplinas por mês, ok?
Então, na primeira semana, quando você já tiver acesso a todo esse material, se possível, já esboça a sua resposta, tá bom? Eu vou te explicar direitinho como é a, a, a organização ali desse texto para você fazer a sua apresentação. Então, nesse primeiro e segundo mês, talvez você ainda esteja se adaptando, mas a partir do segundo, terceiro mês, já vai ser super tranquilo para responder a N1, tá bom? Esses ajustes você vai fazer só nas primeiras postagens, depois fica bem tranquilo. Bom, vamos falar então sobre a agenda da nossa aula aqui. A partir de agora eu entro já no tema do seu roteiro de estudos. Ele fala ali sobre a metodologia Design Thinking, fala sobre criatividade, inovação, criação conjunta e ferramentas úteis. Acrescentei alguma outra coisinha que não estava lá no texto, até porque nós temos uma outra disciplina que, na verdade, chama-se projeto de experiência. Você vai aplicar o design thinking na prática. Então, eu trouxe alguns elementos de lá para te ajudar a entender melhor aqui como é que funciona essa metodologia de trabalho, tá? E no final, na segunda parte da aula, nós vamos fazer a discussão do caso. Eu falo ali um resumo daquele vídeo e te passo as orientações exatas para você preencher a N1, ok? Então, fique aí atento e no final desse vídeo aqui, você por gentileza acesse o fórum da disciplina. Ali você vai encontrar um link para você preencher um formulário de satisfação a respeito do conteúdo dessa aula. Tudo bem? Posso contar com você então? E se houver alguma dúvida, alguma pergunta, comentário ou sugestão, você, por favor, também utilize o fórum da disciplina para se comunicar. Bom, inovação de produto. E são modificações percebidas pelos consumidores. Tá? E a importância da gente ouvir bastante, ter um canal de comunicação para que ele possa acessar e passar a informação para a gente daquilo que ele gostaria de ver no produto, né? Até a reclamação dele já te traz esse feedback de como poderia ser melhorado aquele produto. Então, em resposta, você aplica as modificações necessárias de forma que ele possa perceber e se sentir satisfeito, quem sabe até elogiar e manifestar a satisfação dele a respeito dessa percepção. Na inovação de processo, gera benefícios, acontece mudanças que trazem benefícios no processo de produção. Normalmente, isso indica um aumento na produtividade e redução de custos. É assim que fica bom para todo mundo. E na inovação de modelo de negócio, acontece uma mudança na forma como o produto é levado ao mercado. Nós vemos, principalmente aí depois da pandemia, que isso aconteceu muito a respeito do e-commerce. Empresas que, inclusive, não tinham nenhuma atuação no meio digital foram levadas a aparecer pelo menos nas redes sociais. Pelo menos isso. Então já foi uma modificação, uma inovação no modelo de negócio, porque ele passou a ter esse contato maior com os consumidores e oferecer também um canal de comunicação, tá? De acesso, inclusive para compras ou pós-venda, que é tão importante também. Inovações podem ser do tipo radical, né, quando acontecem lançamentos de novos negócios, novas ferramentas tecnológicas, inovações incrementais, a apresentação de melhorias com a utilização de recursos já existentes na organização. Então, não traz necessariamente grandes novidades, mas inova, porque aperfeiçoa aquilo que ele já tem. Inovações disruptivas, produtos, serviços ou processos ofertados por pequenas organizações com menos recursos, porém, eles acabam desafiando as organizações já existentes e conceituadas no mercado. Então, tá aí o desafio. De repente, o pequeno acaba tendo uma ideia, nem que seja simples, mas que acaba provocando uma ruptura, uma quebra naquela segmentação que vinha acontecendo antes. A inovação. Para inovar, uma organização precisa realizar um gerenciamento adequado de todas as suas áreas, cultivando um clima organizacional propício à criação de vantagens.
toda a organização precisa estar alinhada à inovação na atualidade, naquilo que acontece, inclusive, com o seu concorrente, para você não ficar atrás. E a liderança não pode ser uma barreira na inovação, na criatividade, pelo contrário, tem que partir da gestão mesmo, esse cultivo do clima organizacional. Então, essa variável pode ser decisiva para a sobrevivência da organização no mercado. Tá aí o exemplo que eu acabei de te passar daquele pequeno comerciante que acabou precisando participar nas redes sociais, ter presença digital para poder sobreviver. Então, dessa forma, deve-se utilizar a criatividade para a geração de ideias e a inovação para a materialização. Criatividade é a capacidade de usar a imaginação de maneira diferente, tá? Eu ainda lembrei na nossa aula online que a imaginação é fértil no período em que nós somos criancinhas. Não sei se você tem contato com crianças no seu cotidiano, mas se você puder, observa um pouquinho como é que funciona a imaginação de uma criança, o quanto ela acaba pipocando para todos os lados, porque ela é tremendamente fértil. E nós não podemos deixar, na nossa melhor fase, que é a da nossa produtividade profissional, a imaginação se perder, porque ela está na criatividade, ela compõe a criatividade, então eu preciso dela para inspirar a inovação. E a inovação é esse esforço coletivo e organizado para gerar valor. É aí que eu noto que realmente inovei, porque gerei valor. Então, para inovar é preciso ser criativo. E a criatividade, por sua vez, inspira a criação. Por falar em processo criativo, lá no seu material de estudos tem a teoria aqui de Graham Wallace, que nasceu em 1929, foi um psicólogo que lá pelos anos 50, 60, ele elaborou esse processo criativo aqui, esse passo a passo, e a partir daí originou-se a metodologia Design Thinking. Então ele pensou primeiro na preparação, que é entender o problema, a incubação, que é catalogar as ideias, iluminação, intuições, pistas e verificação, que é a validade da solução. A metodologia de trabalho, Design Thinking, ela surgiu para uma proposta de resolução de problemas. Então, ela tem ali por base a criatividade somada com a inovação. Nós vamos ver aqui muitas ferramentas e técnicas e possibilidades, tanto para você despertar a criatividade, que pode ser inclusive utilizada em vários momentos desse processo do Design Thinking, e sempre visando a inovação. A inovação é o resultado que nós queremos como solução para os problemas. E apesar de ser usada tanta técnica, tanta tecnologia, tantos recursos digitais ou não, nós temos que manter sempre o foco em pessoas, tá? É o capital humano que realmente vai fazer a diferença no nosso projeto de Design Thinking. Então, na aula eu falei bastante sobre isso e lendo o seu material você também vai perceber a importância ali de ter foco em pessoas. Bom, nas ideias a gente vai trabalhar o seguinte, pensando em problema, a, o seu conhecimento ali, né, o tempo gasto ali nos seus pensamentos até gerar a solução. E eu trouxe esse resumo tão básico para você entender o seguinte, que a metodologia Design Thinking ela pode partir de etapas que são de 4 a 6 ou 7, dependendo da literatura que você consultar, ele vai apresentar só 4 passos, que seria imersão, ideação, prototipação e desenvolvimento. Então, na imersão, você muitas vezes não sabe nem por onde começa. Aquele problema está tão emaranhado, tão confuso, que você realmente precisa ir com muita calma, com muita técnica, para você conseguir desmembrar ali a situação toda e partir para a ideação. Essa ideia que você tem, ela se torna um protótipo. O protótipo é uma apresentação prévia da solução que você quer. Sendo aprovada no teste, aí sim você parte para
o desenvolvimento e a aplicação. E você repara nessa mera ilustração aqui, como tudo estava tão confuso no começo e depois ele realmente pegou ali o fio da meada e pôde esticar esse novelo. Há também um modelo que eu prefiro mais do que aquele outro tão simples, só de 4 etapas, que vai desde a empatia até a implementação, voltando sempre o olhar para o público-alvo, para as pessoas envolvidas. Então, eu preciso conhecer o contexto. Por isso, o ponto número 1 a gente chama de empatia, que é conhecer a ponto de poder colocar-se no lugar do outro. Isso é a empatia. Então, eu preciso de muita pesquisa, de muita investigação, de muito conhecimento para que eu possa finalmente definir qual é o problema. Definido o problema, eu parto para as ideias, né, para ter a melhor ideia de solução, protótipo, teste, sempre voltando um pouco atrás, caso eu tenha que fazer algum ajuste, até a implementação. Então, resumindo, seria entender, explorar e materializar. Há também esse outro modelo para o Design Thinking, que ele foca em divergências e convergências. As fases de divergência são aquelas em que abrimos as opções e procuramos o máximo de ideias, propostas e informações. Então, é a imersão, onde eu chego na ideação. As fases de convergência são quando conversamos com o que trouxemos das fases anteriores, concentrando as informações e ideias anteriormente trabalhadas. Então, surge a reflexão e a prototipação. Noção do problema, eu faço essa descoberta, exploro ao máximo e acabo definindo qual é o problema. Aí eu abro de novo pensando na ideação. Eu parto então para a criação de uma possível solução e faço a entrega disso, né, apresentando ali finalmente a minha solução e sempre testando e voltando e revendo quando preciso, tá? Vamos falar um pouquinho então dessas fases. Imersão. O objetivo desta fase é entender a comunidade que está sendo trabalhada, comportamentos, visão de mundo, sonhos, desejos, expectativas. Nesta etapa é que o time irá de fato se inserir na comunidade visando a construção de confiança e empatia a respeito da realidade vivida pelas pessoas. Eu chamo de comunidade aquele grupo afetado por esse problema que eu preciso resolver. Por isso que eu digo o seguinte: na empresa, não é só porque eu quero melhorar o lucro, os meus números, que eu vou desprezar o fator pessoas, tá? Comunidade que está sendo envolvida ali naquela situação problema. E também trato por comunidade a comunidade mesmo local, tá? Uma ONG, uma escola, uma associação, um trabalho de projeto social que eu queira ajudar. Então, esse grupo forma a comunidade que vai ser adotada como termo aqui, tá? Para eu me referir a ela. Pesquisas. As pesquisas deverão ser feitas tanto por meio do contato direto com a comunidade, que são os dados primários, entendendo o contexto e encontrando oportunidades, como por levantamento de informações, estudos de forma indireta a respeito do público-alvo dos projetos. Então, eu não faço um design thinking sem ler algum tipo de artigo referente, algumas notícias, entrevistas, podcast, a respeito daquela situação problema, tá? E livros também, enfim, eu faço uma pesquisa por fora, não é só por dados primários, mas também por dados secundários. E se você for aplicar uma entrevista, você pode fazer por formulários, então você não vai ter contato com aquelas pessoas, mas também é uma pesquisa válida, como também, se possível, você se reunir com aquele grupo, entrevistar as pessoas, colocar olho no olho. Eu acho isso extremamente importante, porque é na conversa mesmo, face a face, onde você aplica a escuta ativa. Então, algumas dicas. Faça perguntas abertas e de forma neutra. Você não pode manipular a resposta que você quer. Faça perguntas curtas e claras. Pergunte por quê. Incentive histórias. Este é o momento para criar empatia com a pessoa entrevistada. Procure por inconsistências.
Às vezes, o que as pessoas dizem que fazem e o que elas realmente fazem trazem inconsistências que muitas vezes escondem insights interessantes. Então é importante você investigar o máximo possível. Procure por sinais não verbais, está aí também a importância de você estar pessoalmente ali em contato com o grupo e registre todas as informações. Isso será importante para as próximas etapas. Você, depois que faz essa pesquisa mais geral, você pode criar um persona, como se fosse mesmo o buyer persona, tá? É uma das estratégias utilizadas para a visualização da comunidade em si, é a criação de um personagem em comum que represente os envolvidos, através da ferramenta persona, no qual as principais características que representem aquele grupo serão reunidas e formarão uma identidade, facilitando na hora de indicar as principais necessidades. Então, caso você não conheça o que é uma persona, eu deixei vários links para você em materiais complementares. Eu acho que de persona eu não devo ter colocado exatamente, mas você pode pesquisar, ler um pouquinho mais e adaptar. Você vai encontrar a persona como sendo o consumidor, tá? Geralmente no ambiente de consumo que a gente tem, tá? O consumidor digital, enfim. O seu cliente, ele forma uma persona, você elabora como sendo o cliente ideal, um representando o grupo. Aí você tira uma média das informações que você tem para montar essa persona. No nosso caso, não vai ser consumidor, mas você vai adaptar essa técnica de elaborar uma persona para representar ali o seu grupo. Mapa de empatia. Tem lá no site do Sebrae bastante explicação sobre o que é, como fazer e tudo mais. E você também usa a figura do persona, né, da sua persona para preencher aqui os dados. Então você vai analisar direitinho quais são as dores, os desejos, o que ele faz e todos os detalhes ali, tá? Então, um modelo aqui que gera empatia. Você faz a pesquisa toda, elabora uma persona e ali você trata com empatia para se colocar no lugar dele, entendendo ali as necessidades, os ganhos, ah, o que ele fala e faz, pensa e sente, etc e tal. Tem um modelinho lá no Sebrae e muitos outros templates. Você pode pegar pronto um modelo já online, como usar o seu painel, a sua folha de sulfite e tudo mais. Eu costumo dizer que a falta de tecnologia digital não é desculpa para a gente aplicar todas as técnicas que eu trago aqui para você, tá? Dá para ser feito tudo em meios não digitais também. Então, você vai encontrar padrões. Conforme você fez aquela pesquisa toda, você encontra certas palavras-chave que podem indicar ali um certo padrão, e aí você começa a classificá-los, a organizá-los. E aí você pode pôr também um diagrama de afinidades para funcionar. E aí você vai categorizar e visualizar melhor a situação toda. Então, diagrama de afinidades é uma técnica que visa, como as outras, tornar visíveis e disponíveis todas as informações e impressões coletadas na fase de exploração. Com isso, você consegue o quê? Estabelecer conexões entre elas, entender as necessidades das pessoas envolvidas no problema. Tudo isso te ajuda enormemente a esclarecer a situação toda. Mais um exemplo aqui para você: categorizar, catalogar, reunir, agrupar os seus dados. Então vamos supor que você andou percebendo que o caixa deu uma baixada ali nos lucros, tá? O primeiro sintoma é o financeiro, geralmente é por ali que começa a se perceber um problema. E aí você também percebe que você recebeu algumas reclamações, alguns comentários negativos, por exemplo, da sua clientela ali de um restaurante. Então, se falaram sobre o alimento, o sabor, a sobremesa, o cafezinho, você percebe que dá para agrupar em cardápio. Se falaram ali sobre as mesas, as toalhas, os talheres, não sei o que, você já entende como sendo instalações. Ah, não tem nada a ver com cardápio, mas ainda assim é uma reclamação pertinente. Então, eu vou criar um grupinho aqui, uma categoria que é
instalações. E também você percebe que há reclamações a respeito do serviço em si. Ah, se tem fila para ele pagar a conta, se ele espera muito tempo até chegar ali o que ele pediu, enfim. Então, a respeito do serviço. E outro detalhe, vamos supor que você está vendo ali reclamação a respeito do preparo ali do alimento, da comida que foi servida, e aí você resolve demitir o seu cozinheiro. Mas, em conversa com ele, você percebe que, na verdade, está faltando material, equipamentos, produtos que ele precisa para fazer uma boa refeição. Ou tem alguma coisa atrasando, ele tem que fazer tudo correndo ali com pressa. Então, nos processos, você pode fazer mudanças e resolver o problema. Então, o que você antes pensava já saber qual era o problema, nessa análise mais detalhada, você percebe que o buraco é mais embaixo. De repente, o problema não é só aquilo é um sintoma. A raiz do problema você encontra em outro lugar. Por isso é tão importante a gente detalhar o máximo possível e agrupar esses dados todos. Bom, vamos supor que você já conseguiu então descobrir qual é o problema e agora você precisa utilizar algum tipo de ferramenta para fluírem as ideias que você precisa ter para apresentar uma solução do seu problema e não simplesmente demitir o cozinheiro, mas vamos analisar aí melhor o que pode ser feito para que haja um ganho como um todo, na organização inteira e que tudo isso seja refletido na satisfação do cliente. Então, tem a técnica do brainstorming, que é tempestade de ideias. Ela é até bem conhecida, é comum, mas se você não conhecer, tem um link lá no seu material complementar para você acessar e ler um pouquinho sobre o brainstorming. Brainwriting. Quase ninguém conhece essa técnica, mas lembra aquele joguinho do stop? É como se fosse uma brincadeira mesmo, um desafio. Então você vai pôr 6 pessoas numa mesma sala, ou se for online, né? E aí você vai dividir em três áreas, em 3 colunas, para que a pessoa tenha 5 minutos para preencher 3 ideias. Ela vai contribuir com uma ideia em cada fileirinha dessas 3. Deu 5 minutos? Toca o apito e roda a folha. Aí o que que acontece? Você vai pegar a ideia do outro e vai dar continuidade com mais 3 ideias. A partir daquelas, você se inspira naquelas e já elabora mais 3. E segue a rodada depois de 5 minutos. O que que aconteceu? Quando der 30 minutos, a sua folha volta para você, que preencheu em primeiro lugar, e ao todo serão 108 ideias geradas em 30 minutos. É muito legal, é bem divertido. O brainstorming também é como se fosse um game, então você pode conhecer um pouquinho melhor, se preparar e aplicar, tanto presencialmente como no online. Como eu te falei, dá para ser feito, mas é importante que seja feito ao mesmo tempo, online. Nesses casos aqui, o grupo tem que estar junto, né, presencial ou online, mas para fazer ao mesmo tempo. Você também pode usar a tecnologia ali de vários sites que disponibilizam ferramentas para você organizar um mapa mental. Então, se você não sabe o que é, também tem um linkzinho lá em material complementar, inclusive da ferramenta também, o Lucid Chart, é uma delas que dá para você elaborar. Tem o Canvas, tem vários outros aí. Para você montar ali mapa mental, ajuda muito em pensar ali nos processos e organizar diagramas, organogramas, infográficos, o que for preciso, tá? E aqui um mero exemplo para você saber o que é um mapa mental. É quando você realmente desenha ali as ideias como se fossem um mapa e por palavra-chave. Você também pode aplicar o storyboarding ou a criação de painéis. O storyboard é uma história em quadrinhos. Então você pode tanto aplicar na sua equipe como na equipe, na comunidade mesmo que está sendo examinada, analisada. Tá? Você pode extrair muitas informações quando você pede para ele desenhar, literalmente, montar uma história em quadrinhos, como ele via a situação antes do problema, como ele vê a situação durante o problema e como ele imagina que seria depois do problema. E quem sabe até pedindo para ele propor uma solução ali. O que você acha que resolveria esse problema?
No painel, você pode usar figuras diversas, por exemplo, figuras de jornal, revista, frases, até um fanzine dá para ser montado aqui. Mas a ideia do painel é deixá-lo se expressar e depois ele vai explicar para você a composição que ele fez ali no painel. É uma forma de deixar a expressão ali, a criatividade, tudo fluir a ponto de você conseguir informações que talvez de outra forma nem apareceriam na sua conversa, na sua pesquisa, tá? Os games estão super em alta, principalmente no meio acadêmico, no meio escolar, porque os professores deram um show de criatividade, inovando as suas aulas, preparando conteúdos em games. Mas as empresas também devem fazer, tá? Eles podem aplicar ali vários tipos de jogos que tragam a criatividade. Inclusive, você pode elaborar, tem ferramentas que te permitem criar um jogo específico para aquela determinada situação. O próprio Sebrae tem também jogos de empresas, né? Quem estudou administração deve ter visto ali. E são ferramentas úteis, práticas, pode dar um certo trabalhinho para elaborar, mas estando pronto ali o game, depois que você aplicar, você vai ver que vale muito a pena investir nisso. E para a escrita do seu projeto, em algum momento você vai ter que escrever algo sobre o seu projeto, você pode usar verbos de engajamento social e verbos de ação, que são específicos para expressar ali o objetivo do seu projeto e também para você trabalhar com o engajamento das pessoas. Inclusive, eu deixei uma atividade para você, lá em atividade de aprendizagem, tem um desafio que eu incluo isso, para você criar uma chamada de convite para as pessoas se engajarem. Então, você pode usar um desses verbos aqui. Tem também a espinha de peixe, né? O diagrama de Ishikawa. Quem estudou administração também deve ter visto isso, que é bem comum. Você preenchendo ali aqueles espaços, você percebe em qual espinha está mais pesado ali e pode ter uma quebra na espinha desse peixinho, pobrezinho. Então você preenche ali com as causas, você percebe que algum item pode até ficar vazio, porque não tem nenhum problema acontecendo ali, e o peso maior está em outro. Então, quando você desenha esse espaço todo, completa, preenchendo aqui, você tem uma visão diferente da causa e do efeito, né? Que no caso é o problema mesmo. Tem o Scamper que você também acessa online e preenche, tem o template de várias formas diferentes e ele te faz muitas e muitas perguntas pertinentes àquela situação. Então, conforme você responde, você acaba identificando ali várias soluções, vários métodos oportunidades para você aplicar as mudanças necessárias. Tem também o SMART, que é importantíssimo para o projeto em si. Você chega num determinado ponto do projeto que você precisa pensar ali qual é o seu objetivo, quantos por cento que você vai querer melhorar, ou alterar, ou alcançar, a viabilidade, o tempo. É necessário que você estabeleça o nome do responsável e o prazo que ele tem para determinar aquela tarefa. Tá? O design thinking ele pode ser um projeto a curto, médio ou longo prazo, então você precisa em algum momento também se retirar do projeto e deixar ele tão bem esclarecido a ponto de que outras pessoas possam tocar o projeto ali sem a sua presença, tá? Exemplos de objetivos e metas. Bom, só para te lembrar, objetivo é aquilo que está mais distante, mas ele tem um alvo que eu quero acertar. E as metas, eles são o meu passo a passo. Há pequenos desafios que eu vou cumprindo até que eu me aproximo do objetivo e posso alcançá-lo. Então, a gente estabelece prazos curtos até 2 anos, médio prazo de 2 a 5 anos e longo prazo que é acima de 5 anos. Isso também precisa estar bem claro na redação do seu projeto. Prototipação e teste. E olha, se eu falei alguma coisa muito rápido aqui, é só para não ocupar tempo demais, para não ficar um vídeo muito longo, mas você tem também
acesso a essas ferramentas todas, estão aí bem disponíveis online, e também no material complementar, que eu deixei vários links, não de todos esses tópicos, mas se você tiver interesse, você aprofunda um pouquinho mais, tá? Prototipação e teste. Para ajudar na definição das ideias que serão implementadas, é interessante elencar as potencialidades e os limitantes de cada uma delas. Assim, com as potencialidades, podemos ver os caminhos futuros que poderão ser trilhados dentro daquela opção, e também conseguimos ver os limitantes, aquilo que está fora do nosso alcance, trabalhar ou resolver. Nisso, a gente se lembra da matriz SWOT, análise SWOT, ela elenca nesse quadrante forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. Oportunidades e ameaças normalmente estão do lado de fora do nosso problema, da nossa empresa, da nossa comunidade. Por exemplo, as leis, a política pública, o preço do dólar, que mais? Uma rua contramão que eu não posso seguir, não tem como eu mexer nisso. Mas internamente sim, onde eu analiso principalmente as minhas forças e fraquezas. Eu vejo o que ajuda e o que atrapalha. E como aí eu passo a pensar como eu posso transformar as fraquezas em forças e como eu posso usar as minhas forças para aproveitar as oportunidades e para minimizar as ameaças, tá? Então, um exemplo aqui para você ver mais ou menos como você pode elaborar, a matriz também pode ser chamada de FOFA, né? Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Também lembrando que a análise interna é aquilo onde eu tenho mais poder ali de atuar, de mexer, de solucionar, e externa nem tanto. As oportunidades, sim, eu devo me preparar para aproveitar, já as ameaças é aquilo que requer mais cuidado, mais atenção, porque eu vou ter que me defender dessas ameaças e, quem sabe, tirar algum proveito delas, né? Transformando em oportunidades, assim como fraquezas também em forças. Isso tudo, esse desenho todo me ajuda a entender a raiz de um problema, como eu te expliquei antes. Um detalhe importante, isso aqui você vai ler melhor lá no texto da sua disciplina, é que eu posso estar em uma economia sem saber que eu devo, na verdade, me adaptar a outro tipo de economia para eu deslanchar ali no meu projeto. Então, tem a economia criativa, a colaborativa e a compartilhada. Tá? O importante da gente entender isso é que a solução do problema pode estar em outro tipo de sistema, não exatamente aquele que eu venho adotando até agora. Por isso é importante pensar fora da caixinha, né? Aquele famoso limitador, aquele famoso foi sempre assim. A criatividade precisa encontrar uma brechinha para ela escapar e te levar a enxergar além. Tá? E o objetivo do Design Thinking é justamente isso, uma mudança radical na sua visão. Por isso que muitas vezes a hipótese com a qual a gente chega diante daquele problema é uma e a resposta pode ser outra. A minha hipótese pode ser ou não validada durante a minha pesquisa, por isso é tão importante a gente é, sondar ao máximo possível ali o problema e o contexto. Então, olha só, como conclusão. O uso do Design Thinking em projetos é fundamental, diminuindo o gap entre empresa e comunidade. Percebe-se que ele traz em sua proposta a empatia, revelando a participação e importância da comunidade no processo de criação do projeto e seu devido escopo, visto que, desde o começo, são analisadas as reais dificuldades e necessidades, tornando os projetos mais eficientes, inovadores e impactantes. Quando você convida a comunidade para participar desse processo de criação, a tua chance de encontrar uma solução mais adequada aumenta. É um ganho muito grande quando você confia no palpite ali do que a própria comunidade te traz de informação. Portanto, quanto mais você puder investigar, pesquisar e estar presente ali junto com aquela comunidade, melhor. Bom, para encerrar essa primeira parte da aula, eu destaco uma frase daquele nosso material de estudos que diz o seguinte: ao associar o humano ao tecnológico, torna-se possível a obtenção de produtos considerados inovadores e relevantes na atualidade.
Dessa forma, pode-se afirmar que o design thinking está diretamente ligado ao capital humano, uma vez que essa é considerada uma variável inseparável dessa metodologia. Então, a despeito de tudo que nós vimos ali sobre as ferramentas, o tecnológico, a gente não perdeu o foco, que o mais importante é trazer uma solução para aquele ser humano, aquela persona, aquela comunidade que foi afetada por determinado problema. Bom, eu vou dar um pausa no microfone aqui só para tomar um gole d'água. Enquanto isso, você também, se precisar, e não esqueça do seu bloquinho de anotações aí para você pegar as dicas, tá? Só um minuto. Aliás, eu não vou nem apertar o pause aqui, senão vai que eu faço igual ontem e desabilito o microfone de uma vez, aí vou ter que regravar pela quarta vez, hein? Ah, sim, porque eu não te contei, né? Que logo em seguida da gravação online, eu fiz uma gravação inteira, gravei 1 hora de vídeo. Quando eu fui assistir, cadê o áudio? Não tinha ativado o áudio. Foi dia, né, gente? Aquela lei de Murphy. Igual eu falo para você ficar atento ao prazo do calendário, porque é a lei de Murphy. O que pode dar errado, fatalmente acaba acontecendo. Então, deixa eu tomar minha aguinha aqui, só um minuto. Prontinho. O que é que nós sabemos a respeito da nossa situação problema? Primeiro, assista ao vídeo. Ele está escrito lá como a apresentação do caso. Tem vários detalhes lá que eu não trouxe para cá. Ficaria muito conteúdo, mas você vai assistir aquele vídeo para pegar esses detalhes e responder de acordo com as informações que eu vou te passar aqui agora, tá bom? O que sabemos? Bom, trata-se da empresa Simple Solution, uma startup de software e soluções digitais. Está numa incubadora de projetos no interior de São Paulo. É quase que uma historinha aqui do que já aconteceu com a empresa, tá? Primeiro ele fala assim, ainda não recebeu aporte, mas aí fala que buscou a mentoria e já se tornou a empresa do ano. Então ficou muito. Em 2 minutos já contou uma tragédia e já deu estourou fogos aqui com o sucesso da empresa e você entra na segunda fase, que seria o desafio de continuar, tá? Então, voltando aqui, ainda não havia recebido um aporte financeiro, nem não tinha feito nenhum grande lançamento. Até que ela buscou uma mentoria e foi aconselhada a aplicar o Design Thinking. Então, ela se decidiu pelo uso de 4 estratégias para gerar e desenvolver ideias. Recebeu investimento e até conseguiu tornar-se empresa do ano. A meta agora é elevar o patamar da empresa com potencial competitivo. E aí entra você. Você é o novo consultor dessa empresa que vai indicar qual dos 4 métodos apresentados seria o mais adequado para solucionar o caso e como seria o desenvolvimento do projeto. Não precisa você responder passo a passo qual seria o desenvolvimento do projeto. Você vai fazer só um apanhado, apresentar algo no geral, porque é uma única página de texto, tá? A sua dissertativa é de 20 a 30 linhas só. Então é um apanhado geral, é numa síntese que você vai responder. Porém, a sua resposta não é o que você acha, o que você quer, o que você decidiu. Você vai utilizar uma base teórica. Então, você vai acessar a biblioteca e procurar lá em algum livro sobre design thinking ou algo nesse entorno aqui para você justificar a sua resposta. Aquela citação que você fizer vai ser a base teórica que justifica a sua resposta, isso conforme a norma BNT. Você conhece a norma BNT? Aí é que está o grande pulo do gato, hein? A grande dúvida que você já vai saber como é que isso é feito. Quer dizer, eu vou te dar um caminho para você buscar essa resposta, tá? Bom, é então uma dissertativa que você vai escrever em um Word ou PDF, em 20 ou 30 linhas, um texto seu. Eu acredito, criatividade sua, autonomia sua, você vai pôr a sua reflexão e a sua argumentação, como eu disse antes, apoiado em uma devida citação com a devida referência na norma BNT. Tudo bem? Se por acaso você
ao consultar ali uma citação, achou que poderia copiar a resposta inteira, vai ter a sua N1 zerada. Não pode, tá? Qualquer tipo de cópia tem que ser feita na norma BNT, que manda você fazer a citação com a devida referência de acordo com esse padrão, tá? E se for curtinha, entre aspas, tem um jeito de você escrever isso. Se ela for mais longa, tem um outro jeito de você fazer isso. Então, eu deixei um link para você em materiais complementares para você acessar um texto meu lá no LinkedIn que se chama Dicas ABNT para Escrita Acadêmica, ok? Principalmente o meu foco é te ajudar a fazer a citação e a referência na norma ABNT, tá bom? Tem todo o truquezinho lá. Se por acaso você ainda não entendeu e precisa de alguma outra ajuda, deixa a sua pergunta, o seu comentário lá no fórum da disciplina que a gente vai te responder para te ajudar, tá bom? Mas é basicamente isso, um texto com, deixa eu voltar aqui só um minutinho, aqui, um texto com um título para sua resposta, começo, meio e fim. E lá no meio da sua argumentação, da sua reflexão, você insere uma citação breve que justifique a sua resposta. Tudo bem? Então, se você quiser, por exemplo, adotar a análise SWOT, você vai dizer por que ela é importante. E aí você usa essa citaçãozinha ali. Se você quer usar o brainstorming, então você fala, é indicado a utilização do brainstorming. E aí você faz uma citaçãozinha ali dizendo o porquê ela é importante, tá? De acordo com algum outro autor que fez. Por que que a gente pede a BNT? Porque não é uma redação de Enem, não é um texto qualquer de faculdade, é uma pós-graduação. A gente quer elevar a sua capacidade de escrita para a escrita acadêmica. E a gente valoriza o estudo de autores que já pesquisaram tanto, que dedicaram a sua vida ali ao estudo, para você usar ali como uma citação, uma referência, tá? Não é um breve eu acho, eu quero, eu posso, mas tem uma base teórica. E um dia alguém pode usar o teu trabalho como citação, tá? Como referência para o pensamento dele, hein? É isso que a gente quer construir aqui, tá? Que você realmente se destaque entre aqueles outros que fazem só na base do eu acho. É isso. Bom, na nossa aula de ontem, houve esse espaço liberado aqui de interação via chat, tá? E finalizando a aula, eu agradeço pela sua atenção e te peço mais uma vez a gentileza de você preencher o formulário de satisfação que estará disponível no fórum da disciplina. Já deve estar disponível por lá. Deixo também para você aqui os meus contatos, minha rede lá no LinkedIn, no YouTube e tem lá no YouTube também alguns outros resumos de aula, porque as aulas são um pouco longas e alguns alunos pedem só um resumo, uma síntese, eu posso deixar por lá. Tá bom? Então, já te agradeço de antemão, te peço desculpas mais uma vez por minha gafe de ter desativado o play ali da gravação, mas cumprindo aqui o meu papel, me coloco à sua disposição caso você precise de algo além. Eu espero que o case da disciplina tenha ficado claro, também a forma de você escrever ali a sua N1 e que você sinta-se preparado para fazer a postagem da sua primeira resposta, análise do seu primeiro case e eu, a tutoria, ficamos disponíveis aí no que você precisar. Muito obrigada pela sua atenção mais uma vez e até a próxima. Tchau!